Bom dia, meu nome é Diógenes Gomes de Vieira, advogado especializado em Direito Militar, com atuação em todos os estados e no Distrito Federal sobre causas militares. Venho hoje fazer comentários sobre o tema proposto para o tema número 18 do nosso canal no YouTube Direito Militar com o Dr. Diógenes Gomes Vieira, canal do Direito Militar. O tema de hoje trata do desvio de função. No tema de hoje, comentarei sobre o desvio de função no âmbito das Forças Armadas. Haja vista que quase a totalidade dos militares tem dúvidas se é ou não possível receber indenização, diferenças remuneratórias ou promoção perante o Poder Judiciário. Mas antes de iniciarmos o estudo sobre esse tema, eu gostaria de dizer o seguinte a vocês que já estão inscritos no meu canal e também aquelas pessoas que pretendem se inscrever no canal do Direito Militar. É o seguinte, eu adoraria fazer vídeos rápidos, de 2, 3, 5 minutos, sobre, por exemplo, esse tema, desvio de função. Porém, não é possível em 5 minutos que eu diga pelo menos o básico sobre determinado assunto, como no caso de hoje, desvio de função. E é por isso que muitas vezes alguns vídeos que eu publico no YouTube, do nosso canal, eles acabam sendo longos. E eles acabam sendo longos porque quando eu faço o roteiro para falar sobre um assunto como o de hoje, desvio de função, eu fiz um estudo aprofundado sobre o tema. Eu verifiquei a legislação, eu verifiquei a doutrina, eu verifiquei a jurisprudência para saber como o judiciário está tratando essa questão do desvio de função nas Forças Armadas. E quando eu vou gravar o vídeo, eu quero passar para vocês não apenas a resposta, um sim ou não. Não é essa a minha função aqui no canal do Direito Militar. Eu quero passar a informação para vocês sobre esse tema, por exemplo, de hoje, desvio de função, mas eu quero dizer para vocês qual a legislação envolvida, quero dizer a doutrina envolvida, se for necessário usar. Eu quero informar para vocês qual a jurisprudência, quais são as decisões atuais sobre esse tema. E quando eu faço isso, divulgar um vídeo altamente fundamentado juridicamente, acaba que o vídeo ele se torna algumas vezes longo. Eu tenho um vídeo de 30 minutos, de 15 minutos, tenho de 40 minutos, tenho mais de 1 hora, tenho de 1h30. Muitas vezes eu não tenho um controle, porque vai depender da matéria. No caso de hoje, desvio de função, eu estou iniciando a gravação e eu não sei dizer para vocês agora no início quanto tempo ele vai ter de duração. Vai depender do meu desenvolvimento para passar as informações importantes para vocês. Mas o importante, e o que eu quero que vocês saibam, é o seguinte: embora algumas vezes os vídeos que eu publico acabam ficando longos, mas vocês podem ter a seguinte certeza absoluta, que você assistindo todo o vídeo, você vai, ao término do vídeo, você não vai ter dúvidas sobre o assunto, você vai compreender o assunto sobre determinado vídeo, você vai saber qual a legislação envolvida, a doutrina e a jurisprudência, você vai saber praticamente tudo necessário sobre o tema. Então é por isso que acaba muitas vezes ficando longo o vídeo. Então, o que eu gostaria de falar para você que está inscrito ou pretende se inscrever, que eu terei que continuar no mesmo, vamos dizer, o ritmo dos vídeos que eu tenho publicado até agora, a fim de passar um assunto com fundamentação jurídica de excelência.
Eu não quero chegar aqui simplesmente falar do tema desvio de função, o judiciário entende isso. E ponto final, tchau para vocês, dê seu like, dê sua curtida, até o próximo vídeo. Não, eu não pretendo, não vou fazer isso. Se eu tivesse que fazer isso, eu preferia não publicar vídeo no YouTube. E a título de curiosidade para vocês, quando eu tive a ideia de gravar vídeos sobre alguns assuntos que eu me deparo diariamente na advocacia, foi com o objetivo de facilitar o meu trabalho e facilitar o entendimento dos meus clientes e futuros clientes. Por exemplo, eu já publiquei um vídeo sobre pensão militar em relação à acumulação tríplice. É muito comum pessoas me procurarem querendo saber se é cabível ou não a acumulação, a pensão militar com mais 2 rendimentos dos cofres públicos. Isso é muito comum. A partir do momento que eu elaboro um vídeo sobre isso, com base na legislação, na doutrina, na jurisprudência, gravo, e quando aparece um cliente, eu envio esse vídeo para ele, digo tipo assim, certo, ó, é assim o caso, mas eu vou lhe passar um vídeo agora, tá, de minha autoria, que você vai ter todos os esclarecimentos. Depois que você assistir ao vídeo, aí você volta a falar comigo, porque aí você já compreendeu tudo e a gente só vai fazer alguns detalhes em relação a algumas dúvidas para que você entenda como será esse tipo de ação judicial, por exemplo, falando. Então, a minha ideia foi essa. Só que o que eu fiz? Não, eu vou, além de elaborar esses vídeos voltados para os meus clientes e futuros clientes, eu vou divulgar também no YouTube, porque assim muitas pessoas poderão se beneficiar com esses vídeos. E eu também estarei divulgando o direito militar. O direito militar, há 20 anos atrás, era praticamente desconhecido. Quando eu publiquei o meu primeiro livro, o Manual Prático do Militar, em 2009, foi que o direito militar ele começou a ser conhecido dentro da internet. Então, eu peço a você, quando você verificar que o vídeo é longo, tenha um pouco de paciência, não precisa assistir ele de uma vez toda, assista ele por partes, mas você tenha certeza que você vai estar assistindo um conteúdo de excelente qualidade. Isso eu garanto. E aproveitando, se você não é inscrito no canal, eu peço que você se inscreva agora, dê seu like, clique no sino, pois todo vídeo que eu publicar, o YouTube vai lhe informar e vai facilitar que você absorva o máximo de conhecimento possível em relação a assuntos relacionados ao direito militar. Então vamos finalmente ao nosso tema proposto para o vídeo número 18, desvio de função. Para iniciar o nosso estudo, temos que ler os artigos 21 e 25 da Lei número 6880 de 1980, que é o Estatuto dos Militares das Forças Armadas, que tratam da ocupação de cargos por militares. O artigo 21, que você vai ver na tela, diz o seguinte: artigo 21. Os cargos militares são providos com pessoal que satisfaça aos requisitos de grau hierárquico e de qualificação exigidos para o seu desempenho. Parágrafo único. O provimento de cargo militar far-se-á por ato de nomeação ou determinação expressa da autoridade competente. Artigo 25. O militar ocupante de cargo provido em caráter efetivo ou interino, de acordo com um parágrafo único do artigo 21, faz jus aos direitos correspondentes ao cargo, conforme previsto em dispositivo legal. Esses artigos 21 e 25, eu vou falar um pouquinho deles ainda mais para frente, mas no início desse vídeo ele é importante, pois como vocês viram, eles tratam em resumo, da qualificação para determinado cargo militar. Um exemplo: o terceiro sargento
que é formado na Escola Especialista de Aeronáutica, na especialidade de suprimento. Nas organizações militares, por exemplo, da aeronáutica, a princípio ele vai trabalhar em algum setor relacionado a suprimento, a almoxarifado. Ele se formou durante 2 anos na Escola de Especialistas de Aeronáutica para que ele pudesse ter o quê? A qualificação, verifiquem agora no artigo 21, para que ele tenha a qualificação exigida para o desempenho, no caso, para o desempenho, por exemplo, de ser o encarregado, o militar encarregado do almoxarifado, por exemplo. Então, ele ficou 2 anos na Escola Especializada de Aeronáutica, no curso de formação, para que ele pudesse absorver a qualificação exigida para ele exercer esse cargo. E também vem a questão do grau hierárquico. Para ser, vamos supor, encarregado em almoxarifado de determinada organização militar, por exemplo, da aeronáutica, a princípio tem que ser um sargento ou suboficial da especialidade de suprimento. Então aí vem a questão do grau hierárquico. Não vai ser um capitão que vai ser o encarregado do almoxarifado. Não. A qualificação dele, se ele veio da AFA, a qualificação é para outro tipo de cargo. Então, esse artigo 21 e 25, eles são muito importantes. O 25, ele é um pouco mais importante em relação ao nosso tema de hoje, que é desvio de função. Por quê? Ele informa: o militar ocupante de cargo provido em caráter efetivo ou interino, de acordo com o parágrafo único do artigo 21, que nós lemos já, faz jus aos direitos correspondentes ao cargo. Isso é muito lógico. Se, no exemplo que eu dei, vamos dizer, um terceiro sargento, ele é encarregado do almoxarifado de uma organização militar da aeronáutica. Ele recebe a sua remuneração para exercer esse cargo, porque esse cargo, haja vista os requisitos exigidos para o desempenho, que está previsto no artigo 21, ele está o quê? Habilitado para exercer o cargo de encarregado do almoxarifado. Já, por exemplo, um primeiro-tenente da aeronáutica, que se formou na academia da Força Aérea na especialidade de intendência, ele, a princípio, ele poderia ser, a depender da estrutura da Força Armada, o chefe do setor de almoxarifado. No caso, não poderia ser um terceiro sargento ocupando o cargo de chefe do almoxarifado, do setor de almoxarifado, porque esse cargo, vamos supor que dentro da estrutura da organização da Força Armada, esse cargo é destinado para oficiais formados no curso de intendência da AFA. Já encarregado de determinado almoxarifado, a depender da estrutura da força, seria um sargento ou um suboficial formado pela Escola de Especialistas de Aeronáutica. Espero que vocês tenham entendido. Para quem é militar isso é fácil, para quem é civil já é um pouco mais complicado. Vamos continuando então. Passados as leituras do artigo 21 e 25, que daqui a pouco nós vamos voltar, se necessário, nós temos agora que conceituar o que é desvio de função. O desvio de função se caracteriza pela realização de atividades diversas daquelas que são inerentes ao cargo no qual o servidor foi empossado, realizando trabalho devido a cargo diferente do que ocupa. Em resumo, essa é a conceituação de desvio de função. E vou dar um exemplo, como sempre, eu ratifico, o exemplo é uma forma muito didática de compreensão de qualquer assunto jurídico. O exemplo é o seguinte: vamos supor que em determinada organização militar da aeronáutica, o cargo de encarregado do almoxarifado tenha que ser ocupado por sargento, terceiro sargento, segundo sargento, primeiro sargento, ou por um suboficial da especialidade de suprimento formado na EEA, Escola de Especialistas de Aeronáutica.
mas que, devido à falta de pessoal nessa organização militar, um cabo foi designado para essa função no ano de 2013, exercendo até hoje essa função. Nós estamos em 2023, ou seja, há 10 anos esse cabo ele exerce a função de encarregado do almoxarifado de uma determinada organização militar da aeronáutica. Porém, esse cargo de encarregado de almoxarifado, ele não pode ser ocupado pela legislação, pela estrutura, pelas normas internas da organização militar e da aeronáutica. Esse cargo ele não pode ser ocupado por um cabo, mas sim por um sargento ou suboficial. Lembrando que eu estou dando um exemplo. Não quer dizer que não pode. O que eu quero passar para vocês é um exemplo bem fácil de assimilação. Então, no caso concreto, no caso hipotético, melhor dizendo, corrigindo, no caso hipotético desse cabo e sargento, na estrutura desta Força Armada, vamos supor que somente sargentos e suboficiais da especialidade de suprimento formado na Escola de Especialidade de Aeronáutica possam ocupar o cargo de encarregado de almoxarifado e não o cabo. Mas o cabo já está lá há 10 anos exercendo essa função. Publicou em boletim interno, o cabo faz todas as atividades inerentes à função de encarregado do almoxarifado e ele faz tudo isso mesmo ele não tendo a qualificação exigida para esse cargo. Pois aí vamos voltar lá no artigo 21. O artigo 21 do Estatuto Militar diz o seguinte: os cargos militares são providos com o pessoal que satisfaça aos requisitos de grau hierárquico e de qualificação exigidos para o seu desempenho. Esse cabo, ele não cursou o curso de formação de sargento da Escola de Especialidade de Aeronáutica. Ele não ficou durante 2 anos na especialista aprendendo a função de especialista em suprimento. Ele não passou pela escola especialista. Provavelmente ele nunca botou os pés lá. Porém, ele está exercendo essa função da mesma forma que exerceria quem é da especialidade de suprimento e é sargento ou suboficial. Então vamos continuar. Então ele já está há 10 anos trabalhando. Começou em 2013, estamos em 2023. Aí vem a questão. O cabo, em média, nesse exemplo, ele está recebendo por mês de remuneração R$ 3.800. Nesse exemplo. O terceiro sargento, que acabou de se formar na Escola de Especialidade Aeronáutica, na especialidade de suprimento, ele está recebendo R$ 5.200. A diferença entre a remuneração desse cabo em relação a esse terceiro sargento é de R$ 1.400. Ou seja, esse cabo da aeronáutica, ele está exercendo uma função que deveria ser exercida, no mínimo, por um terceiro sargento da especialidade de suprimento. Certo? Mas não é o que está acontecendo nessa organização militar. Quem está ocupando o cargo é ele. Aí vem a pergunta: a aeronáutica está pagando para ele mais R$ 1.400 para ele ficar com a remuneração de cabo igual a de um terceiro sargento, haja vista que a função é igual, o cargo é igual? Obviamente não. Você que é militar sabe que não existe isso. A diferença mensal, como eu informei, nesse exemplo hipotético, entre a remuneração do cabo e terceiro sargento, R$ 1.400 por mês. Isso faz com que, durante um ano, a aeronáutica, o governo federal, ele economize R$ 16.800. Por que eu falo economizar? Ora, simples. Era para ter um terceiro sargento lá, no mínimo, no cargo de encarregado do almoxarifado, mas a aeronáutica colocou um cabo. O cabo está fazendo um serviço que era para ser feito, no mínimo, por um terceiro sargento. Então, a aeronáutica, o governo federal, ele está o quê? Se aproveitando desse desvio de função para pagar menos para esse militar, que é da graduação de cabo. Então, por mês, a economia da aeronáutica é R$ 1.400. Por ano, R$ 16.800.
A cada 5 anos, R$ 84 mil. E há 10 anos, que no exemplo hipotético, esse cabo está há 10 anos nessa função de encarregado. 10 anos são R$ 68 mil. Não estou colocando juro, nem férias, nem 13º, nem adicional de férias, não estou botando nada. Estou fazendo um cálculo matemático bem simples para a compreensão de vocês. Então, no caso hipotético desse cabo, a Força Armada e o governo federal estão economizando R$ 168 mil. Estão economizando e, obviamente, é em prejuízo do cabo. Porque o cabo, se fosse numa empresa privada, ele não estaria recebendo como cabo, ele estaria recebendo pela função do cargo, que é de encarregado do almoxarifado e tem que ser no mínimo 3º sargento. Então, se fosse uma empresa privada, esse cabo estaria recebendo no mínimo a remuneração de 3º sargento, mas não é isso que acontece nas Forças Armadas. Você que é militar, que está assistindo esse vídeo, você sabe, isso é comum, e isso é muito comum. Eu, por exemplo, como advogado, eu estou com 2 ações judiciais no Poder Judiciário atualmente sobre essa questão de desvio de função. Uma em Curitiba e uma em Brasília. Desvio de função. Um caso muito parecido com esse exemplo hipotético. Então, vamos continuar. Outro detalhe. Além da aeronáutica estar economizando, em relação a esse caso hipotético, R$ 168 mil, ela economizou com 2 anos de curso de formação na Escola Especial de Aeronáutica, porque ela não precisou, vamos assim, hipoteticamente, mandar esse cabo lá para a Escola Especial de Aeronáutica para ele ficar 2 anos lá aprendendo a exercer a função de encarregado do almoxarifado. A Aeronáutica não mandou. Pegou ele do jeito que estava e pronto, agora você vai ser encarregado do almoxarifado. O cabo ficou sem entender, mas o cabo, um bom militar que ele é, o que ele falou? Se preocupe não, chefe. Eu vou estudar, vou vestir a camisa, vou dar meu sangue e vou aprender e vou fazer tudo certinho. Você que é militar sabe. Interessante que essa questão de vestir a camisa é muito comum. Porém, vocês sabem também que quando o militar precisa, geralmente a outra parte, grau hierárquico superior, ele não veste a camisa. Não vou entrar em detalhes, mas se você é militar, você sabe o que eu estou falando. Eles dizem para você vestir a camisa, mas quando vocês precisam de alguma coisa, né, vocês sabem que esse negócio de vestir a camisa não é bem assim que funciona. Mas vamos continuar. Então vem a pergunta. Diante dos artigos 21 e 25 da Lei 6880 de 1980, os Estatutos Militares, que eu li lá no início do vídeo, o cabo tem direito de receber, pelo menos, a remuneração do 3º sargento enquanto esse cabo estiver exercendo a função de encarregado do almoxarifado? A resposta é a seguinte em relação a essa primeira indagação. A resposta é negativa. E por quê? Porque não há previsão neste sentido na Lei 6880 de 1980. E nem existe previsão na medida provisória 2215-10 de 2001, que trata da remuneração dos militares. Logo, não é possível, pela legislação das Forças Armadas, em especial os Estatutos Militares, Lei 6880 de 80 e essa medida provisória 2215-10 de 2001, não é possível, com base nessas 2 leis, que a aeronáutica pague para esse cabo a remuneração mínima em relação ao cargo de almoxarifado, que seria 3º sargento. Não está previsto em lei. Se não está previsto em lei, a aeronáutica não pode fazer isso. Mesmo que a aeronáutica queira, nesse caso concreto, ela não pode simplesmente começar a pagar para esse cabo a remuneração. Se não está previsto em lei, a administração pública ela não pode fazer. Pois em relação a cargos e remuneração, é um ato vinculado e não discricionário. Tá? Então, que fique bem claro, mesmo que a aeronáutica, nesse caso hipotético, quisesse pagar o cabo, tipo assim dizendo, ô cabo, vem aqui, olha, você está exercendo aí uma função que é no mínimo para 3º sargento. Mas como não tem ninguém,
na OEM para ocupar esse cargo, você vai ocupar esse cargo, só que você, a partir de agora, enquanto estiver ocupando esse cargo, você vai começar a receber a remuneração de terceiro sargento. Tudo certo? O cabo vai ficar feliz pra caramba, mas infelizmente isso não é possível diante da legislação. Então, se não é possível diante da legislação militar das Forças Armadas, que esse cabo receba no mínimo a remuneração de terceiro sargento, o que podemos fazer? O que esse cabo pode fazer? Bom, nesse caso, não existe outro caminho a seguir a não ser o Poder Judiciário. E o Poder Judiciário, ele já tem um posicionamento pacificado sobre essa questão e que eu vou passar para vocês. Mas antes, não se esqueçam, se você não é inscrito no canal, eu peço que você se inscreva agora, clique no sino. Se você já é inscrito e não clicou no sino, clique agora para não perder nenhum vídeo. E eu peço que você que está assistindo, que você clique na curtida, que você dê a sua curtida, dê seu like e que você também faça os seus comentários nesse vídeo. Pode ser comentário de elogios, de crítica. Se você não gostou do vídeo, diga por que não gostou. Dê a sugestão, tá? A sua sugestão é muito importante, pois uma sugestão sua pode ser uma dúvida que muitos militares tenham. Aí eu vou analisar e de repente vire até um vídeo, né? Um próximo vídeo do nosso canal no YouTube. E que você saiba que tanto a curtida, quanto o comentário, quanto a inscrição são fundamentais para que o YouTube, o algoritmo do YouTube, ele faça com que o vídeo de hoje sobre desvio de função, ele seja mostrado para mais e mais pessoas. Então é por isso que é muito importante o seu like, o seu comentário e a sua inscrição. Então eu lhe peço, se não é inscrito, se inscreva, dê seu like e clique no sino e faça seu comentário. Então, continuando, para o vídeo não ficar muito longo. Como eu disse, o Judiciário já tem um posicionamento. O STF, ele possui jurisprudência pacífica no sentido de que é devida a remuneração no cargo efetivamente ocupado. Existem dois processos que tratam disso. É o recurso especial 499.898 e o recurso extraordinário 499.898 e recurso extraordinário 486.184 do STF. Quem quiser interesse, depois é só entrar no site do STF, lá em processo de jurisprudência, colocar essa numeração que vai aparecer. Então vamos lá, repetindo. O STF possui jurisprudência pacífica no sentido de que é devida a remuneração no cargo efetivamente ocupado quando é comprovado o desvio de função, sendo que o STJ, Superior Tribunal de Justiça, possui uma súmula nesse mesmo sentido. Vocês vão ver na tela, é a súmula 378 que diz o seguinte: reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes. Quando essa súmula fala servidor, não está se restringindo apenas aos servidores civis públicos. Não. Está se referindo também aos militares. Então, essa súmula 378 é muito importante, vocês verificaram na tela quando eu li. Vamos agora, então, a um trecho que eu vou citar de uma decisão do Supremo Tribunal Federal do ano de 2013, há 10 anos atrás. Eu vou mostrar para vocês trecho de uma decisão judicial de 2013 e uma mais recente, que daqui a pouco eu vou falar, que é de 2022. Para vocês verificarem que nesse período aí de 10 anos, de hoje para trás, o judiciário, ele entende que é sim devida às diferenças, o pagamento, a indenização de diferenças salariais, seja para o servidor público civil ou para o militar, quando existe desvio de função. Esse recurso é um recurso extraordinário, vocês estão vendo na tela, 686.203 de 2013, e o importante é o seguinte trecho: servidor público militar, desvio de função, direito ao recebimento da diferença das remunerações sob pena de inaceitável enriquecimento sem causa do poder público. É o que eu falei lá no início. Em relação ao caso hipotético desse cabo
que exerce há 10 anos a função que não era para ele exercer, mas sim pelo menos um terceiro sargento, a aeronáutica ela está economizando aí, quanto que eu falei, R$168 mil. Ou seja, a aeronáutica, a União, ela está se enriquecendo. É isso que consta nessa decisão. Enriquecimento sem causa do poder público. Por quê? Porque ele está deixando de pagar R$168 mil para esse cabo, que está exercendo a função de um terceiro sargento. Essa decisão de 2013, os TRFs, Tribunais Regionais Federais, nós temos 6 tribunais regionais no Brasil que tratam dessas causas militares a nível de Forças Armadas, eles têm seguido o entendimento do STF e do STJ. E eu vou citar para vocês aqui também, vocês vão ver na tela trechos do acórdão e eu vou ler os trechos mais importantes que eu entendo. A ementa que vocês estão vendo agora na tela, ela se refere ao TRF3, que é sediado em São Paulo, e é uma decisão do ano de 2014. Essa decisão, o importante é o seguinte trecho que eu vou ler. Tendo o autor exercido função cujo desempenho é privativo de graduação hierárquica superior à sua, faz jus às diferenças remuneratórias entre esta e aquela. Independentemente de previsão legal expressa, o servidor civil ou militar, desviado de sua função, faz jus aos vencimentos correspondentes à função que efetivamente desempenhou, sob pena de ocorrer o locupletamento ilícito da administração, que quer dizer o enriquecimento ilícito. Vocês lembram que lá no início eu falei para vocês que não havia previsão na Lei 6880 de 1980 que o cabo recebesse a remuneração do terceiro sargento? Foi o que consta aqui nessa ementa, que diz o seguinte: independentemente de previsão legal expressa. O que o TRF3 quis dizer em resumo? Quis dizer o seguinte: olha, Força Armada, embora não haja previsão legal de que esse cabo tenha o direito de receber remuneração de terceiro sargento, mesmo que não tenha previsão, houve desvio de função, então ele tem o direito. Foi isso que o TRF3 disse nessa ementa. Vamos agora a outra decisão que também é do TRF3, só que é uma decisão mais recente, é uma decisão de 2021, que diz o seguinte: apelação interposta pela União contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais de recebimento do direito à promoção à graduação de primeiro-tenente fisioterapeuta da aeronáutica em decorrência de desvio de função com o pagamento de parcelas vencidas e vencendas, além de dano moral, bem como condenou ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios dada a sucumbência recíproca. Vou explicar. É que nesse caso era um sargento da especialidade de enfermagem, um sargento enfermeiro, que ele, na organização militar da aeronáutica, ele estava exercendo a função de fisioterapeuta. Por quê? Porque ele era formado em fisioterapia. E o que a aeronáutica fez? Já que tem aqui um sargento enfermeiro que é da especialidade, tem curso superior em fisioterapia, vamos pegar ele para exercer a função de fisioterapeuta na aeronáutica, sendo que essa função, pela estrutura da aeronáutica, a função de fisioterapeuta é ocupada por oficial, pelo menos tenente. Mas a aeronáutica, já que eu tenho aqui um sargento enfermeiro que é fisioterapeuta, vamos aproveitar ele. Foi isso que a aeronáutica fez. E ele entrou com essa ação. Só que quando ele entrou com essa ação judicial, ele pediu que fosse promovido a tenente da aeronáutica. Só que isso não é possível. Em relação ao desvio de função, o que é possível judicialmente é conseguir as diferenças salariais. Como no caso hipotético desse cabo, ele tem o direito de receber as diferenças salariais entre a remuneração de terceiro sargento em relação à de cabo. Durante todos os 10 anos? Não, eu vou explicar lá no final, por causa da prescrição. Mas dos últimos 5 anos, a contar da data do ajuizamento da ação judicial com a citação da REC, que é a União Federal, que representa a Aeronáutica, Marinha e o Exército. Então, nessa decisão dessa ementa,
foi pedida a promoção, mas não é cabível, já estou dizendo, não é cabível, em caso de desvio de função, requerer a promoção. Se você pedir isso para o judiciário, ele vai negar. O que cabe, ratifico, são as diferenças salariais, remuneratórias. Continuando ainda nessa ementa que vocês estão vendo. O desvio de função caracteriza-se pela realização de atividades diversas daquelas que são inerentes ao cargo no qual o servidor foi empossado, realizando o trabalho devido a cargo diferente do que ocupa. Havendo desvio de função, faz-se devida a remuneração no cargo efetivamente ocupado, como assente jurisprudência da Corte Superior. Continua na ementa. É inegável que o ator faz jus à indenização correspondente à diferença de vencimentos entre a função que ocupava com a efetivamente exercida, dada a caracterização do desvio de função. Vamos agora a uma decisão de 2022 sobre desvio de função, também em relação a militar das Forças Armadas. É uma decisão de 2022 da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais. Ou seja, nessa decisão, dessa ementa que eu vou comentar, o militar ele ajuizou a ação nos Juizados Especiais Federais. Vocês estão vendo na tela, então vamos ler alguns trechos importantes. Pedido de uniformização nacional. Ponto. Direito administrativo. Ponto. Servidor público militar. Ponto. Sargento que desempenha a função privativa de subtenente em substituição temporária. Essa decisão de 2022, ela é muito importante, porque o que mais acontece dentro das Forças Armadas é, por exemplo, um sargento, um terceiro sargento, exercer temporariamente uma função que só era cabível de exercer por quem é, por exemplo, um subtenente do Exército. Então, essa atenção é muito importante para você que está assistindo. Vocês estão vendo como é necessário eu fundamentar? Se ao invés de fundamentar esse vídeo sobre desvio de função, bastasse eu publicar um vídeo no YouTube dizendo, ó, militar, se tiver desvio de função, você tem direito, tá? Pode ir para o judiciário que você ganha. Olha só o que eu estou passando para vocês. Eu estou passando a legislação, eu estou passando o entendimento judiciário, eu estou passando o entendimento que começou lá em 2013 e já estou em 2022, ano passado. Não tem como, se você assistir esse vídeo do início ao término, é impossível você sair daqui com dúvidas. É impossível você não entender quando é que o militar tem direito a receber indenização por causa de desvio de função. Então é por isso que eu ratifico você que já é inscrito no canal e você que pretende se inscrever. Eu necessito continuar fundamentando os vídeos que eu publico nesse canal para que você receba um conteúdo de excelência máxima. Excelência máxima. Da mesma forma, quando eu elaboro a petição inicial de uma ação judicial para um cliente, eu tento, quando eu estou elaborando uma petição inicial, pedindo, por exemplo, a reforma do cliente, a melhoria de reforma, a pensão militar para a filha do militar que faleceu, uma indenização por dano moral, eu procuro fazer com que a minha petição inicial ela seja absolutamente excelente, dentro da minha capacidade jurídica, obviamente. Então, eu trago essa minha forma de trabalhar na advocacia para os meus vídeos no YouTube. Eu trago conteúdo, eu trago fundamento jurídico para você. E por isso acaba ficando longo. Mas, com certeza, fica longo, mas fica excelente. E para mim é uma grande satisfação que ele saia excelente. Então, vamos continuar? Então, nessa ementa, ratifico, ela é uma decisão da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais. Ela diz o seguinte, vocês vão ver aí na ementa. Situação que enseja o pagamento de diferenças, ponto, precedentes desta Turma Nacional que reconhecem
o direito às diferenças de remuneração nas hipóteses de desvio de função, ponto. Situação que tem o mesmo fundamento jurídico, uma vez que se remunera o servidor pela função efetivamente exercida. É a questão do caso hipotético do cabo. O cabo, nesse exemplo que eu dei, ele está exercendo uma função que deve ser exercida pela estrutura da aeronáutica, no exemplo, hipoteticamente falando, fique bem claro, na função de terceiro sargento, com remuneração, obviamente, terceiro sargento. Essa função não é para ser exercida por um cabo. Então, se esse cabo, nessa situação hipotética, está exercendo uma função que deve ser exercida por praças graduados, formados pela Escola de Especialidade Aeronáutica na especialidade de suprimento, ou seja, a graduação inicial é terceiro sargento, então esse cabo, no exemplo hipotético que eu dei, ele deve receber, no mínimo, a remuneração do terceiro sargento. Como não existe legislação nas Forças Armadas prevendo esse pagamento, então ele vai para o Judiciário, e o Judiciário vai fazer o que está sendo dito por mim, e vocês estão vendo nessas emendas do TRF3, do STJ, do STF e agora da TNU, que é a Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência Juizada, vocês estão vendo que o militar tem direito a receber indenização se tiver desvio de função. Isso é fato. Isso é fato. É incontestável na jurisprudência. Eu estou pegando para vocês, eu peguei jurisprudência de 10 anos para trás. De 2013 até 2022, tudo dizendo que o militar tem sim o direito a receber as diferenças salariais. Não sou eu, Diógenes Gomes de Vieira, advogado, que estou dizendo isso para vocês, não. Quem está dizendo é a jurisprudência. A jurisprudência, ela é muito importante. Pois a jurisprudência, o que ela faz em resumo? Ela interpreta a legislação e aplica num caso concreto. Então é óbvio que para qualquer tipo, isso é o meu entendimento, respeitando aos demais juristas que entendem contrariamente. No meu entendimento, quando eu vou falar para vocês sobre um assunto jurídico, sobre uma lei, eu vou trazer o entendimento dos juízes, dos desembargadores e dos ministros, pois são eles que vão julgar. Não é o advogado que vai julgar uma ação judicial, obviamente, quem vai julgar são eles. Então nada melhor do que nós sabermos o que o judiciário entende sobre determinado assunto, em especial em causas militares. Como vocês viram, já estou concluindo, já estou finalizando o vídeo. Concluindo, vocês perceberam então que o militar em desvio de função, ele não tem direito à promoção. Ele tem direito à indenização. E essa indenização, como eu falei várias vezes antes, se refere o quê? Às diferenças salariais. É o caso do cabo. Pela jurisprudência, esse cabo, ele tem direito a receber todas as diferenças salariais entre terceiro sargento e cabo. Aí vem a questão dos retroativos. Esse cabo, nessa situação hipotética, ele já está trabalhando há 10 anos como encarregado do almoxarifado. Ele tem direito a receber os 10 anos. Vamos supor que ele entrou com ação judicial neste ano. Nós estamos em maio de 2023. Ele entrando com essa ação hoje é dia 5 de maio de 2023. Se ele entrou com essa ação hoje, a União foi citada hoje, ele, no final do processo, ele ganhando essa ação, o judiciário vai dizer que ele tem direito a receber 10 anos para trás, já que ele começou em 2013? Não. Ele não vai receber 10 anos para trás em relação à data que ele deu entrada com a ação judicial. Não é isso que vai acontecer. Ele vai receber os 5 anos para trás. Por quê? Porque existe uma limitação legal, e essa limitação legal está prevista no decreto número 20.910 de 1932, que no caso concreto hipotético desse cabo, em relação a ele, vai estar dizendo, em resumo assim: militar, você ficou 10 anos exercendo a função que era para ser pelo menos um terceiro sargento. Era para você estar recebendo a remuneração do terceiro sargento. Só que você demorou 10 anos para entrar com a ação judicial.
E existe uma norma jurídica no Brasil, que é o decreto número 20.910 de 1932, que diz que existe uma limitação, e essa limitação são 5 anos. Então, militar, você demorou porque você quis, ou então você não podia entrar com ação antes, ou, o que é mais provável, você não sabia que tinha esse direito. Você não tinha visto meu vídeo antes, óbvio, eu só estou publicando o vídeo agora, em maio de 2025, ou melhor, perdão, eu estou indo já para o futuro, maio de 2023. Então, militar, você demorou a ingressar com a ação, você tem o direito, só que você vai perder desses 10 anos, você vai perder 5 anos, você só tem direito a 5. Então, nesse caso hipotético desse cabo, caso ele entre com uma ação judicial no dia de hoje, 5 de maio de 2023, e daqui a 5 anos, o judiciário dia que ele tem direito, ele não vai receber os 10 anos a contar de 2023. Ele vai receber a contar no caso de 2018, por causa dos 5 anos da prescrição. Então, estou terminando o nosso vídeo de hoje, tema 18. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, eu espero que você tenha compreendido. Se você ainda tem dúvida, coloque no comentário, que assim que possível eu vou lhe responder. Se você quiser falar comigo algum caso concreto em relação a você, aí eu peço que você mande um WhatsApp que está passando embaixo na tela, que eu vou conversar com você sobre esse caso concreto seu, específico. Peço aos demais que, caso tenham gostado do vídeo, deem a sua curtida. Quem não é inscrito, se inscreva, dê seu clique, compartilhe, dê seu clique no sino, compartilhe esse vídeo em suas redes sociais e, se possível, obviamente, divulgue nos seus grupos de WhatsApp que tenham militares, pois uma coisa eu tenho absoluta certeza: o vídeo de hoje, tema número 18, desvio de função nas Forças Armadas, vai ser do interesse de praticamente todos os militares das Forças Armadas, inclusive Polícia Militar e Bombeiro Militar, porque a fundamentação jurídica é a mesma, assim como para o servidor público civil, a fundamentação jurídica é a mesma. Ocorreu o desvio de função, você tem direito à indenização, você tem direito a receber as diferenças remuneratórias. Então, finalizando, muito obrigado, dê seu like, faça sua sugestão, faça seu comentário, se inscreva. E muito obrigado pela sua atenção. O vídeo de hoje não ficou muito grande, muito longo, não chegou a 50 minutos. Então, que legal, né? O ideal seria 10 minutos, não só para vocês, para mim também seria bom 10 minutos. Mas, para esclarecer para você, eu ratifico, porque isso é importante, para lhe dar informação muito bem fundamentada juridicamente, foram necessários 50 minutos e não 10 minutos. Muito obrigado, até o próximo vídeo.